Imagine a cena. Segunda Guerra Mundial. O ano é 1941. Um homem baixinho, do Big Feno, entra no consulado britânico em Lisboa. Ele quer ser espião. Os ingleses olham para ele e pensam: esse cara, espião? Nem pensar. E mandam ele embora. Mas esse homem, chamado Joan Pujol Garcia, não desistiu. Se os aliados não queriam sua ajuda, ele ia lutar contra Hitler, do seu próprio jeito. E o que ele fez foi tão incrível, tão absurdo, que parece filme de Hollywood. Joan era espanhol e um cara comum. Trabalhava gerenciando galinhas, nada de especial. Mas ele odiava o nazismo, odiava Hitler e queria fazer alguma coisa. O problema, ninguém levava ele a sério. Então Joan teve uma ideia maluca. Se os ingleses não queriam ele como espião, talvez os nazistas quisessem. Seu plano era simples e genial, ia fingir que trabalhava para Hitler, mas na verdade ia sabotar tudo por dentro. Ele foi até os alemães e disse: olha, eu consigo viajar para a Inglaterra e mandar informações secretas para vocês. Os nazistas, sempre precisando de espiões, toparam na hora. Deram dinheiro, tinta invisível para escrever mensagens secretas e um código especial. O codinome dele seria Arabella. Mas aqui vem o detalhe genial. Joan nunca foi para a Inglaterra. Ele ficou em Lisboa, Portugal, o tempo todo. Como diabos ele ia mandar informações sobre a Inglaterra se nunca tinha pisado lá? Simples. Ele inventou tudo. Joan comprou um mapa de Londres, um guia turístico da Inglaterra e revistas britânicas. Passou dias estudando, aprendeu sobre cidades, portos, bases militares e começou a escrever relatórios falsos para os nazistas. Hoje vi 3 navios de guerra saindo do porto de Liverpool. Ele escrevia: tudo mentira, tudo inventado. Mas os relatórios eram tão detalhados, tão convincentes, que os alemães acreditavam em cada palavra. Os nazistas adoravam o Arabella, achavam que tinham o melhor espião da guerra trabalhando para eles. Mas Joan sabia que um homem sozinho não conseguiria espionar um país inteiro. Então ele fez algo brilhante. Criou espiões falsos. Ele inventou que tinha recrutado ajudantes. Um piloto da Força Aérea aqui, um funcionário do porto, ali, uma secretária do governo acolá. No total, Joan criou 27 agentes secretos que só existiam na cabeça dele. Cada um tinha nome, personalidade e história de vida. Ele escrevia cartas como se fosse cada um desses espiões. Inventava que um deles estava doente, que outro tinha viajado, que um terceiro estava investigando uma base militar. Os alemães pagavam salário para todos esses espiões fantasmas. Joan guardava o dinheiro todo. Estava literalmente sendo pago pelos nazistas para enganar os nazistas. Claro que não foi tudo perfeito. Joan quase se ferrou algumas vezes. Uma vez, ele escreveu que tinha visto uma frota de navios saindo de Liverpool, em um dia que ele inventou. O problema, ele não sabia que Liverpool tinha tido um feriado naquele dia, e os nazistas sabiam disso. Qualquer espião de verdade saberia do feriado. Joan pensou rápido, ele escreveu outra carta dizendo que seu agente em Liverpool tinha ficado doente e morrido. Os nazistas mandaram flores para o funeral de um homem que nunca existiu, e até aumentaram o pagamento de Joan por causa da perda. Foi nesse momento que os ingleses finalmente perceberam que alguém estava mandando informações malucas para os alemães. E descobriram quem era. Aquele cara baixinho que eles tinham mandado embora. Desta vez, convidaram Joan para trabalhar com eles. E aí a coisa ficou séria. Em 1944, os aliados estavam planejando a maior invasão da história. O dia D, iam desembarcar na Normandia, na França, com milhares de soldados. Mas precisavam que Hitler achasse que a invasão seria em outro lugar, em Calais, bem mais ao norte. E quem poderia convencer Hitler disso? Joan Pujol Garcia e seus espiões fantasmas. Joan mandou centenas de mensagens para os nazistas. Seus agentes estavam vendo tanques se concentrando perto de Calais, tropas se movimentando para o norte, generais fazendo reuniões secretas sobre Calais. Tudo mentira. Tudo parte do plano. Hitler acreditou completamente. Ele colocou suas melhores divisões em Calais, esperando a invasão. Quando os aliados finalmente atacaram a Normandia, em 6 de junho de 1944, pegaram os nazistas completamente de surpresa, mesmo depois do dia D começar. Joan continuou mandando mensagens dizendo que a Normandia era uma distração, que o ataque de verdade ainda viria em Calais. Hitler segurou suas tropas lá por semanas, esperando por uma invasão que nunca ia acontecer. Historiadores estimam que Joan salvou milhares de vidas naquele dia. Talvez dezenas de milhares. Quando a guerra acabou, Joan Pujol Garcia tinha conseguido algo único. Ele ganhou medalhas dos dois lados. A Inglaterra deu para ele a Cruz do Império Britânico.
E os nazistas, sem saber que ele tinha enganado eles o tempo todo, deram a Cruz de Ferro, uma das maiores honras militares da Alemanha. Mas a história de John não terminou aí. Ele sabia que nazistas derrotados iam querer vingança quando descobrissem a verdade. Então ele fez uma última operação secreta. Fingiu sua própria morte. John se mudou para a Venezuela e viveu lá por 40 anos em segredo total. Ninguém sabia onde ele estava. Nem sua família, nem amigos, ninguém. Foi só em 1984 que um escritor conseguiu encontrar John, vivo, e morando tranquilamente em Caracas. Ele tinha 72 anos. Finalmente, o mundo descobriu a verdade sobre o homem que tinha enganado Hitler. Joan Pujol Garcia morreu em 1988, aos 76 anos. Suas cinzas foram espalhadas parte na Espanha, sua terra natal, e parte na Inglaterra, o país que ele ajudou a salvar. A história de John nos ensina algo poderoso. Você não precisa ser um super-herói para mudar o mundo. Não precisa de músculos, armas ou superpoderes. Às vezes, tudo que você precisa é coragem, criatividade e a recusa em desistir quando te dizem que não. Um homem comum, que cuidava de galinhas, se tornou um dos maiores heróis da Segunda Guerra Mundial. E Hitler nunca soube quem realmente tinha o derrotado. E você, gostou dessa história? Que bom! Curta, comente e compartilhe. Não deixe de se inscrever e obrigado. Até o próximo vídeo.